Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, começando mais um Pode Vinde, hoje especial também, né? Só temos amigos aqui. O Pode Vinde é um programa de entrevistas com biografia de homens e mulheres de Deus que fazem a obra de Deus. Alguns que já fizeram no passado e outros que estão fazendo no presente. E esse homem aí que está já aparecendo na sua tela é o pastor Leandro Pereira de Lima, vice-presidente da Assembleia de Deus, Forças Renovadas. Está ali ombro a ombro com o pastor Joel Guedes e é um desses que estão fazendo a obra de Deus acontecer no século XXI, no tempo presente. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da vida dele, dos detalhes. Leandro, o maior prazer te entrevistar, meu amigo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Antoniel Pinheiro. Prazer é todo meu mestre, tá? De estar aqui, né, juntamente com o senhor, podendo trazer algumas informações, né? Falar um pouco do reino de Deus, falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e de como nós chegamos até aqui. Que maravilha. Pastor Leandro, aproveitando que o senhor está em congresso, né? Começou ontem o congresso dos homens, né? Forças Renovadas. E por isso que eu falei, eu vou fazer uma entrevista com o Leandro hoje, né? Ainda nem fiz com o pastor Joel ainda, né? Que é o presidente da igreja. Mas é a maior honra de nós entrevistarmos. Como o programa é biográfico, eu tenho que começar lá de trás, né? Qual é a data do teu nascimento? Amém. Tu é novo ainda, né? Qual é a data do teu nascimento e aonde você nasceu? Eu nasci em Madureira, tá bom? Ali no Hospital Fremle, no dia 20 de novembro de 1980. É carioca, né? Não é da Baixada, não, é carioca. Em Isso, 1980? Que maravilha. exatamente. E os seus pais? Quem foram os seus pais? Quem são os seus pais, né? Eles vivem, os dois? Hoje meus pais dormem no Senhor, né? Dormem. Meu pai, pastor Raimundo Pereira de Lima, né, como pastor, e minha mãe, uma mulher de oração, Dona Iracema Rodrigues de Lima. Ah, que benção. E a região deles também é a nossa região, terceiro distrito? Como é que vocês são oriundos de onde? Do centro da cidade? Vieram Meus para cá? pais, meus pais, eles são do Nordeste, né, e eles vieram para o Rio de Janeiro como maioria que vem em busca de trabalho, né, em busca de melhores condições de vida, né, e com isso meu pai trabalhou tanto no Distrito Federal, na construção de Brasília, em outros lugares mais, até chegar ao Rio de Janeiro. Ele veio primeiro, no caso, a gente morava em Marechal Hermes, né, e aí Ah, depois de tá vendo? Marechal ele voltou, veio para Nova Iguaçu, alugou uma casa aqui onde nós moramos atualmente, em Vila de Cava, né, e aí meu pai trouxe toda a família para cá. Meu pai trouxe minha mãe, trouxe meus irmãos, né? E aí nós começamos nossa história aqui em 1985 a 1986, estamos até hoje. E a igreja que seu pai era pastor de igreja ou era pastor auxiliar? Auxiliava alguém? Tu lembra o ministério que vocês foram criados? Então, meu pai, ele aceitou Jesus numa história muito interessante. Meu pai, ele era espírita, né? E ele teve um câncer de leucemia, né? E aí ele foi desenganado pelos médicos, porque não tinha mais condições, e aí pegou e passando numa praça pública ali perto de Marechal, estava tendo um culto, né? E aí ele parou para assistir, já que não tinha conseguido fazer mais nada, não existia mais chance para ele. O local ao qual ele era seguir a religião, eles falaram que não tinham o que fazer, né? Tudo que pediram ele não adiantava mais, não chegava a cura. E parou nessa praça pública para poder falar um pouquinho, ouvir, né? O que estava acontecendo ali, aquele movimento. E falaram, o pastor que estava pregando, ele não lembra o nome, na época, meus pais já são falecidos, né? Ele não lembrou o nome para contar para a gente, mas aquele pastor pregando no meio da multidão, falou assim, ó, tem uma pessoa aqui hoje que está com uma doença no sangue, e Deus permite que ele chegue aqui hoje para poder ser curado. E levanta a mão um, levanta a mão o outro, fala, e o pastor fala, não é você, não é você. Quando chegou lá para a quinta, sexta pessoa que levantava a mão falando, e não era, ele falou assim, eu vou ser mais um, se não for eu, tá bom. Sei lá o que esse cara está fazendo aí. Ele levanta a mão, e aí Deus fala com ele, através daquele homem de Deus, e fala, é o Senhor mesmo que Deus traz aqui hoje, ele te cura dessa doença no sangue, né? Esse câncer que ele tinha numa época bem complicada até de tratamento, e foi fazer os exames, realmente foi curado para a honra e glória do Senhor. Glória a E Deus, aí que com benção. isso, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e chegou em casa com a minha mãe e falou,
eu quero servir esse Deus. E serviu esse Deus por um período, né? Minha mãe se tornou serva do Senhor, mulher de oração. Meu pai, infelizmente, no caminho ele se desviou num processo, mas no final da sua vida ele retornou para o caminho do Senhor e foi levado ao pastoreio, né, juntamente com um amigo, numa igreja aqui em Parque Alvorada, ali na região ali, eu não lembro exatamente o nome do ministério, né, mas ele terminou a sua vida ali como pastor auxiliando, né, um dos pastores, e Legal. pôde trazer essa bênção através desse milagre que Deus fez na vida dele. Então você foi criado na igreja, né? Né, Leandro? Exatamente. Senhor, né? Eu tive esse privilégio. É. Fui criado já na igreja, justamente na filial de Ponto Chique, né? Onde hoje preside o pastor presidente Sebastião Neres, né? Isso. Na época o pastor Ismael Pinheiro foi o meu pastor, Isso. a qual eu pude passar pelo batismo nas águas e pude iniciar a minha trajetória no evangelho. Vem caminhando ali com o Joel já há bastante tempo, né? Desde a minha infância. Foi meu coordenador de jovens. Isso. Foi um homem que me levou ao diaconato, me levou ao presbitério, confiou no nosso ministério e me levou a ser pastor, e hoje estamos ali com ele como vice-presidente da igreja. Que maravilha, né, rapaz? O pastor, eu sempre faço alusão, toda vez que eu vou ir na igreja de vocês, eu falo do pastor Fidelis. Isso aí foi pai da gente também, né? Tive o prazer de ser pastoreado por ele. Você teve outros irmãos também? São quantos irmãos na sua casa? Somos um total de 9, 7 homens e 2 mulheres. Papai não brincou não, né? Não. Você é o mais velho ou o mais novo, do meio? Como é que é? O caçula. Tu é o caçula, rapaz. Sou o último. Legal, caçula. Hein? Que bacana, né, rapaz? Pode falar um pouquinho deles, dos seus irmãos, os nomes deles, como é a tua biografia, falar o nome deles. Em sequência, começa do primeiro até você. Amém. O meu irmão mais velho se chama Matias, né? Ele foi um homem que teve sua vida pautada no atletismo, né? Hoje, infelizmente, pela circunstância da vida, ele é desaparecido. A gente não sabe como o que aconteceu com ele, né? Ele teve um surto e, infelizmente, diante das circunstâncias, ele desapareceu. A gente não sabe, não tem notícias dele, né? E essa coisa do desaparecimento é um mistério, né, rapaz? Uma coisa estranha, né? É complicado. Mas o caso dele foi o surto que ele teve, né? Infelizmente, o uso de entorpecentes, situações que trouxe danos a ele, infelizmente. E ele, diante desse surto, ele não quis tratamento. Então, toda vez que alguém achava ele, ele mudava de lugar, ele não deixava ser achado. Quando a gente ia resgatar ele, buscar ele já não estava mais no local que tinha sido achado. E hoje a gente não sabe. Eu tenho um primo assim, o Betinho. Betinho era quase que irmão nosso, rapaz. O Betinho se envolveu com bebida. Ele não era crente, não. Aí ele sumiu também. Nós buscamos já em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E não consegue encontrar de jeito nenhum. De tudo, em ML, já fomos em vários lugares. E sumiu, desapareceu. Que coisa, né, essa coisa. Mas e aí, depois do Matias, vem quem? Vem Elizabeth, né? A minha irmã. E essa serva do Senhor deixou um legado, uma história, ela é falecida, né? Mas deixou uma história, um legado lindo, serva de Deus, mulher que nos apresentou também junto com o meu pai, com a minha mãe, no Evangelho. Foi uma das principais que começou a me levar para o Evangelho, onde eu comecei a caminhar até na Igreja Batista, né? Junto com ela, na Igreja Batista de Vila de Cava, primeira Igreja Batista de Vila de Cava, eu ia ali junto com ela. E hoje ela dorme no Senhor, ela deixou 3 filhos, né? 2 mulheres e um menino, né? E deixou um legado muito bonito. Chegando aí atrás aí. Meu filho mais velho, esse aqui é o Miguel Moreira de... Fala, Miguel, paz, meu querido. Da paz, pastor. Ele é que não está ouvindo, né? Beleza. Isso. E aí depois dela vem quem? Vamos falar aí dos outros. Aí vem o Antônio, né? Esse meu irmão é diácono da Casa do Senhor. Ele hoje está acamado, né? Sofreu um AVC isquêmico. Né? Forças Renovadas também? Não, ele é da Congregacional.
Família E grande, né? Se espalha para outras denominações, não tem jeito, né, Leandro? também tem um pastor que mora, um meu irmão Raimundo, também Raimundo Filho, que mora ali em São Pedro da Aldeia com a sua esposa, tem Sim, 2 filhas, ele é servo do Senhor, é seminarista, hoje o homem é brabo e ele é várias profissões, ele é, no caso aí, repórter, no caso aí, ele tem faculdade, no caso aí, de História, Geografia, dá aula para o Estado, que além de dar bacana. aula no seminário, é Uhum. dirigente de uma igreja lá em São Pedro da Aldeia, juntamente com outro pastor lá, então é bênção também. Depois dele vem o Sidney, né? Esse é um paizão, aquele irmão que é o irmão que ama a todos e está sempre abraçado, sempre procurando visitar, sempre está Legal, junto com todo mundo, que né? bacana. Tem a filha dele, Sofia, sua esposa Raquel, né? Então é o nosso irmão Sidney. Depois vem o Marcos Antônio, que é o meu irmão, que hoje ele está congregando na Filadélfia, se eu não me engano, né? Ele está morando ali em Santa Rita, né? Filadélfia de Ele se Santa mudou, Rita, então, pastor Juvenilson. isso, ele estava ali, eu não sei exatamente se ele está ali, porque ele se mudou para lá, então ele estava no processo de procurar um É, ministério, ele comunicou, inclusive conosco aqui, o Ministério Força Renovada, ele, a legal. sua esposa, né? Andréia, ele tem o seu filho, o Wendel, tem o filho Marquinhos, tem a filha dele, então é bênção na casa do Senhor e está lá caminhando. Tem o presbítero Eliseu, que hoje está conosco aqui na igreja, né? Servindo ao Senhor, é bênção na nossa vida, é professor de escola bíblica dominical, casado com a Creusilane, pai da Benção. Estela, é bênção, né? E tem a minha irmã Luzinete, né, que hoje também se encontra acamada, né, enfermidade, Alzheimer, mas é Uhum. bênção de Deus, e tem a sua filha e seu filho, e hoje ela está sendo cuidada pela sua filha Andressa, né, que tem cuidado muito bem dela, graças a Deus, tem abençoado a vida dela. E aí Esses vem são meus você. irmãos. Aí depois vem Aí você. vem eu, né, É é o legal. caçulinha, Família abençoada, né? De irmãos, de pessoas que servem ao não Senhor. pensa, E são todos graças a Deus. ficaram todos aqui nessa região nossa mesmo, né? Progredindo aqui. Só o Raimundo mesmo, que hoje mora em São Pedro da Aldeia, né? Que é o que Ah, está mais. tá. Que é o Xará, que tem o nome do teu pai, carrega o nome do teu pai. Exatamente. É Tá legal. Raimundo Filho. Bacana, rapaz. Ó, como eu faço com todo mundo, você lembra da tua primeira professora? Ou é Claro, difícil lembrar? Luci. Não, é Luci. Lucy? É, Ela que me ensinou a ler. Isso, legal, legal. Luci Crei. E o colégio, o primeiro colégio que você estudou? Assim, a Luci, ela foi a pessoa que me deu aula em casa até eu aprender a ler, e depois dela Sim. que eu fui pro colégio. O primeiro Foi a colégio que eu, explicadora, né? isso, iniciei com ela aprendi a ler, e foi a minha professora. Depois eu fui pro colégio Juarez Távora, Juarez estadual, Távora, que é o e padrão naquela aí. época podia, isso, na época tinha desde da CA, que antigamente hoje é infantil, né? Desde o Isso. CA até eu me formar no ensino médio, passei todo o meu período lá. Ah, legal. Que antigamente, Juarez até Távora. uma explicação para o pessoal que é mais novo, que antigamente o estadual era primeiro e segundo grau juntos. Depois houve essa divisão. O Exatamente, município ficou com o primeiro grau e o segundo grau no estadual. Legal, hein, isso, cara? E o exatamente. Juarez é uma referência, a maioria. Minha esposa também estudou no Juarez Távora, também é escola Ah, bacana demais. É a escola da O nossa Juarez é região, o né? colégio que abriga todo mundo. É É, o, abriga é o todo colégio de mundo. todos. É igual Marina Bento aqui do lado de casa, aqui é o Marina. Isso, Marina Beno, Nilo Peçanha, É, são os colégios são, que eu tenho são conhecido aqui que são clássicos, né? bênçãos. Aqui. Então, Então, Leandro, como você foi criado na igreja, desenvolveu, já sabemos também que você desenvolve essa parte ministerial em Ponto Chique, e aí com as forças renovadas começou o trabalho com Joel, né? Ali pertinho do posto exatamente. da saúde, em primeiro lugar, né? Pertinho do posto da saúde, ficaram Isso, ali um ali na bom Rua tempo. Zenaide ali. É a Rua Zenaide, Isso, na Rua Zenaide ali. é ali que começou Isso, mesmo o aí, Forças, né? isso, onde o pastor presidente, o pastor Joel, teve visão de Deus, né? Aquela chamado de Deus para abrir esse ministério, onde ele Sim, comunicou toda a sua liderança, pedindo permissão, a qual Deus o orientou e assim ele seguiu, abriu o Ministério Força Renovada, onde nós
ali, naquele momento que ele abriu Portas Renovadas, nós estávamos até passando por um processo de se desviar do evangelho. Infelizmente, durante a caminhada, a gente teve esse deslize, se desviar, né? E aí a gente pôde aceitar Jesus de novo como Senhor e Salvador da nossa vida. Logo no primeiro ano do Ministério Força Renovada, eu pude retornar para a casa do Glória a Deus. Senhor e voltar à minha Graças a Deus, meu caminhada. irmão. E hoje, trabalhando ali, além da vice-presidência, você desenvolve um trabalho com os homens. Isso, estamos ali como primeiro coordenador do grupo de homens, Departamento Vencedores por Cristo, auxiliando também o pastor como coordenador também do grupo diaconal do ministério nas escalas, nos processos de escala da igreja, e podendo estar ajudando ele naquilo que é necessário. Hoje também responsável pela nossa festa da roça, que vai acontecer em agosto, né? Que é Então a gente tem clássico alguns também da atributos. igreja, né? Exatamente, é uma festa É anual, né? temática, uma festa. É, Isso, todo ano a gente está fazendo. legal. E como é que tá as expectativas aí? Começou o congresso ontem, né? Muito grande, expectativa maravilhosa, ainda mais com esse tema maravilhoso, homens prosseguindo para o alvo, né? Lá em Uhum. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, né? O qual Paulo vai falando ali que ele prossegue para o firme fundamento daquilo que ele quer, né? Que é prosseguir para o alvo de Cristo, a qual tem todo aquele fundo histórico de tudo que ele passou na prisão, escrevendo a carta à igreja de Filipos, e é muito importante, os pregadores vão poder desenvolver muito bem. Ontem pastor evangelista Marcelo Miranda esteve pregando conosco, lá de Rocha Miranda, do Ministério de Madureira. Foi benção, ele inclusive é primo do pastor presidente, pastor Joel Guedes, e Ah, esteve nos sim. dando a honra de estar conosco Legal. ontem. Hoje vai ser o pastor Mirovan, que vai estar É, conosco, pastor Mirovan baluarte, Oliveira, baluarte. É, bravo, benção. E é. para fechar com chave de ouro o nosso congresso, com expectativa lá nas alturas, o nosso querido pastor Carlos Carlos Amorim, Amorim, que que vai ser amanhã, né? professor, que está aí isso, que iniciou aí no Ministério 20, que É vai nos dar verdade. essa honra de deixar com chave de ouro o nosso congresso. Cremos que vidas vão ser transformadas, salvas, libertas para a glória de Jesus. E esse é o objetivo, que vidas sejam ganhas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas, e que o Ministério Forças Renovadas possa ser referência, não por ser o Ministério Forças Renovadas, mas ser representante do reino de Deus. É, não, o trabalho de vocês está sendo magnífico aqui, né? Não somente na nossa região, mas em Nova Iguaçu inteiro, né? E Graças a é um Deus. impacto, um trabalho assim de bastante impacto. O Joel é uma pessoa que se dedica muito à obra de Deus integralmente, né? E vocês ali acompanhando 100%. ele, trabalhando, é 100% na obra mesmo. E tem que 100%. ser assim, Eu, né? é, Para é a aquele obra crescer e pastor, né? desenvolver, tem que ser dessa maneira, não tem jeito. Não pode, né? É aquele pastor para todo momento, né, pastor? É para todo Ele é momento. aquele pastor Ele que abrange ele tudo. está, seja no momento familiar, ele está junto, seja no momento de qualquer tipo de dor, sentimento. É, Muitas vezes a gente vê que as pessoas às vezes perdem um ente querido, um exemplo, tá? Um ente querido, mas o ente querido não é membro da nossa igreja, um exemplo. Aí às vezes a igreja deixa de dar essa assistência, nós não. Procuramos, independente ou não, até amigos que só frequentam nossa igreja, nós procuramos estar junto, visitando essas pessoas para poder dar o carinho de Deus para eles, né? Para que eles se sintam abraçados e amados pelo reino de Deus, né? Então nós procuramos estar junto, gradeado com todas as famílias aqui do bairro, independente de estar como membro da nossa igreja ou não, nós sempre procuramos estar por ser pessoas que conhecemos, amigos, estar dando todo o glória a Deus. suporte, apoio. O pastor Joel é aquele homem que ele vai em tudo, É seja verdade. na questão das criancinhas, e é muito importante, a gente faz muita questão de estar junto, seja dos jovens, seja no trabalho de jovens nas casas, seja no trabalho de evangelismo, É seja nos verdade. estudos, seja nas É, orações, ele é em cada presente. culto, Ele é presente mesmo. É a característica muito dele. presente. Muito presente. Agora, você conheceu. E a tua esposa? Você conheceu ela em Nova Brasília, na igreja, fora da igreja? Como é que foi a história de vocês? É isso. A história minha e da minha esposa é muito engraçada, né? É, há muitos anos atrás, eu estava visitando a casa do meu irmão, presbítero Eliseu, e estava tendo um culto da igreja a qual ela pertencia. Ela era da igreja oriunda da Igreja Batista de Nova Brasília, né? E ela me viu e falou que marcou meu rosto, marcou a minha pessoa, né? Só que a gente não se conhecia. Eu conheci a irmã dela, estudei com a irmã dela, mas eu não a conhecia. E em 2008, nós fomos trabalhar na mesma empresa, né? Olha, que E aí começamos interessante. uma grande amizade, bem interessante, começamos uma amizade bem legal, né? E Deus
foi abençoando nossa vida. E quando foi em 2009, né, foi quando eu voltei para o Evangelho, voltei para Jesus, e ela foi uma das precursoras que pregou o Evangelho para mim, enquanto trabalhou ali comigo um ano, pregando o Evangelho para mim, pregando Jesus, falando para mim retornar para o Evangelho, quanto Jesus me amava, né? E aí eu pude voltar para o Evangelho através dela, pregando o Evangelho para mim, e aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E em 2009, 2 meses depois, 3 meses que eu voltei para Jesus, nós começamos a nossa história. Começamos um namoro, né? Legal, que Para a bacana. honra do Senhor. E foi muito interessante porque a partir desse momento que nós tomamos a decisão de namorar, ela foi demitida da empresa logo na sequência, no início de 2010, e eu sofri um acidente de trabalho onde eu rompi todos os ligamentos do meu joelho, eu tive que ir para um centro cirúrgico, e Deus proveu tudo para gente, desde a casa, nós Glória a ganhamos, Deus, a irmão. irmã dela deu a casa, todas as mobílias ganhamos, todos os pertences, mesmo a gente não tendo condicionado, vestido, motorista, carro para poder Deus estar é indo, bom a irmã demais. dela, Sandra, pertence à nossa vida, deu o salão, pessoas chegavam assim e falavam, Leandro, como vai ser? Aí falava assim, ó, preciso de tanta coisa. O pessoal falava assim, não se preocupa, isso aí eu vou doar. Então foi tudo dado, Deus promoveu todo o processo em 2010, 1 ano e 27 dias depois de ter iniciado nosso namoro, nós nos casamos, né? E vamos fazer agora, em outubro, dia 30 de outubro, 15 anos de casado, para a glória de Maravilha. Deus, E, pai do Miguel, né, com 10 anos, vai fazer 11 anos agora em junho, e pai da Isadora, que fez 6 anos agora no dia 10 de maio. legal, meus parabéns, meu irmão. Ó, e o nome dela, como é que é? Isadora, Da sua esposa? É a Isadora minha também? esposa é Raquel. A Minha Raquel. esposa é Raquel. Minha filha, Ah, tá. isso, é É, Raquel filha Moreira de Lima. Isadora e esse bonitão que tá aí no vídeo com a gente. É o Miguel Moreira de Lima. Maravilha. Miguelzão. Legal. Que história bacana, né? Uma história muito linda, né? Na sua trajetória. Sim, E a nossa oração é para que você continue nessa pegada, nessa jornada, sendo esse servo fiel, esse pai exemplar, este homem trabalhador, estudioso também, né? Faz parte lá da CADECAP, já concluiu seu bacharel em livro em teologia, está convalidando com a gente também daqui a pouquinho. E isso. são bênçãos de Deus. Capelania. Capelania, fez vários cursos aproveitando aqui as oportunidades. E que Deus Mas, continue te cadê, abençoando, tá, Leandro? com certeza, meu pastor. Eu agradeço o senhor, a CADECAP, por A estar CADECAP sendo bênção na minha vida. é Vários. parceiro. A CADECAP tem sido de grande valia num conhecimento, na minha estrutura, tem me ajudado espiritualmente, porque tudo que tenho aprendido, conhecido, né? Os históricos, os pastores que têm dado aula, homens de Deus, o Senhor, e E eu fora o agradeço a conhecimento. vocês pela confiança também, o pastor Joel Guedes, por estar sempre mandando obreiros lá para a CADECAP. E é bênção de Deus essa Exato. união nossa na área da educação também. E vocês serão úteis na CADECAP também, tá? Se prepara aí que vai ter coisa Então, boa aí pro futuro aí, se Deus quiser, tá bom? amém, meu Leandro, foi pastor. um A gente está aqui. prazer. Logo mais então o culto, o grande culto. Convida o pessoal. Antes de convidar o pessoal, dá uma palavra de agradecimento. Quem você queira agradecer, a sua família, sua esposa, o pastor Joel, as pessoas que estão aí, né, seus parentes, enfim, faz uma palavra de agradecimento no geral e depois você, ao mesmo tempo, dá uma palavra para o povo de Deus, né, nesse tempo presente, uma mensagem para a igreja que vem ao teu coração. Fique à vontade. Amém, meu pastor. Eu quero agradecer, meu pastor, primeiramente sempre ao nosso Deus, né? Que É, sem ele nada pode acontecer, nada pode se verdade. realizar, nenhum sonho, nenhum projeto, né? Agradecer ao meu pastor presidente que tem confiado em nós para estar ao lado dele ali nesse ministério, conduzindo essa igreja, né? O ministério for ser renovada. E sou muito grato a ele pela confiança, por estar junto ali e poder ser esse apoio que Deus colocou ao lado dele. Muito, muito grato a Deus. Por ser minha esposa, que tem sido uma guerreira, uma mulher única, especialíssima, aquela mulher realmente que Provérbios vai dizer que ela é aquela mulher especial, que ela é comparada ao rubi, né? Preciosa demais, passou por todos os momentos comigo, que
tive de dificuldade, seja financeira, seja na situação de caminhar, porque quando eu fui chamado para o ministério, né, para poder vir ao presbitério, a gente estava morando no Valverde, estava numa vida muito, graças a Deus, abençoada, assim, financeiramente. A gente era gerente, subgerente, no caso, era maître no restaurante, o camarão estava ganhando muito bem. E quando Deus nos chamou para poder voltar aqui, para poder vir para o Ministério de Forças Renovadas e continuar a trajetória, ser levado ao presbitério, ela de pronto falou: estamos juntos, filho, vamos voltar. E a gente voltou aqui para o bairro, voltamos para a Vila de Cava e continuamos no Ministério de Forças Renovadas. E ela foi bênção na minha vida. Meus filhos, que são herança do Senhor, são bênção de Deus, graças a Deus, porque Miguel e Isadora, eu tenho vários elogios quando eles estão nas classes, o pessoal fala do conhecimento, daquilo que eles buscam aprender e têm feito, né, Legal. através de esposa, de mim, a gente tem, graças a Deus, ensinado desde o caminho do Senhor. Ela hoje, ela ministra na igreja, minha filha com 6 anos já é ministra de dança, então Que Deus tem bênção, abençoado, Leandro. usado Que ela. Na legal. quinta-feira passada, ela ministrou na igreja, Miguel participando de teatro, participando de algumas coisas na igreja. É bom demais ver meus filhos no caminho do Senhor. Fico muito feliz a cada um dos meus familiares, meus irmãos, que foram bênção na minha vida. Meu irmão Sidney, que é um pai para mim, é um amigo de todas as horas, de todos os meus irmãos. E cada um dos meus irmãos, vocês sabem quanto eu os amo, quanto eu tenho prazer, o privilégio de dizer que tenho eles como irmãos, né, meus sobrinhos, tá? Pastor, muito obrigado pela sua vida, pela CADECAP, por tudo que o senhor Eu que foi e agradeço, é viu? na minha vida, minha Amém, meu querido. trajetória, tá? Como pastor hoje, muito obrigado. Só gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida e vai fazer ainda mais, eu tenho certeza disso, porque Deus vai dizer que aquilo que os olhos não viram, os É ouvidos não verdade, ouviram, Leandro. que nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu creio que Deus tem feito várias coisas e vai fazer muito mais na vida daqueles que estão nos assistindo nesse momento, que aquilo que, Glória ó, a aquilo Deus. que você não viu ainda, você nem ouviu, nem chegou no seu coração, Deus tem preparado para você. Grandes coisas. E o maior e o melhor que ele preparou para você foi uma morada para você estar com ele. Aleluia. Porque a maior alegria de servo de Deus é ter o seu nome escrito no livro da vida. Não é cargo eclesiástico, não é É quantas verdade. pessoas foram expulsas, demônios foram expulsos das pessoas, não é nada disso. É o seu nome escrito no livro da vida. Porque teve uma certa feita que foi dado aos discípulos de dois em dois, e eles foram e os espíritos se obedeciam, saíam, fizeram várias curas, vários milagres, vários prodígios, mas quando eles voltaram, e Jesus falou para eles: meus filhos, Não se vocês sabem alegre. como eu estava intercedendo. Não se alegrem por isso, não, porque os espíritos sujeitos à voz não se alegram, porque tem seu nome escrito no livro da vida. E Aleluia. esse é o intuito do Ministério de Força Renovada, esse é o intuito da CADECAP, do Ministério Vinde, é o Exatamente. intuito do nosso coração, é que tenha o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria, a maior conquista que Deus de vocês. Que aquilo que você não viu, os seus olhos não viram, o seu ouvido não ouviu, nem chegou ao teu coração, Deus tem preparado aqui nessa terra. Mas o melhor de Deus está lá na frente, porque você Glória tem a que Deus. continuar essa trajetória. Eu sou Aleluia. estar Palavra com ele glória. eterna, tá bom? Palavra gloriosa. E, e quero convidar você a estar conosco no nosso Congresso de Homens, 12º Congresso de Homens, Ministério Forças Renovadas, Grupo Departamento Vencedores por Cristo, ali na Rua Maria Ponte, 116, tá? Em Nova Brasília, Vila de Cava, Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, ali perto do Mercado União da Família, tá bom? Só você botar aí, ó, Ministério Forças Renovadas, que vai aparecer para você já o endereço, e você vai poder estar chegando lá. O culto começa às 19 horas, com o tema Homens Prosseguindo para o Alvo. Hoje com o pastor Mirovan Oliveira e amanhã com o pastor Carlos Amorim, que vai ser bênção. Então você é meu convidado especial, você é uma honra, um prazer, um privilégio, uma alegria, uma satisfação imensurável ter vocês conosco lá, adorando ao Senhor e principalmente ouvindo que Deus tem para a sua vida aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que não chegou ao seu coração e Deus tem preparado para você. Então venha adorar o Senhor conosco. Glória a Amém? Deus. Leandro, que papo maravilhoso nesta manhã. Não teria. Ganhei o sábado, hein? Em entrevistar você. Que Maravilha. Deus continue abençoando a tua vida. Tu é uma referência, tu é uma bênção. E nós estamos juntos, tá? Logo mais estaremos juntos lá no culto.
tá bom? Estaremos lá Vai ser um adorando ao prazer Senhor para mim, meu Jesus. pastor. Obrigado, Olha, vai ser uma gente, honra. nós vamos ficando por aqui então, conhecendo um pouco de alguns detalhes. Mas vai ter outros, hein, Leandro? Não vai ficar só nessa, não. Estamos aqui à disposição, meu pastor. Quero te O que o senhor agradecer precisar. pela oportunidade de estarmos juntos. Agora são 13 horas e 7 minutos, nesse dia 24 de maio de 2025. Agradecendo demais ao pastor Leandro Pereira de Lima, da Assembleia de Deus Forças Renovadas, na qual nós conversamos hoje, prometendo voltar breve com mais um convidado aqui no Pode Vinde. Um grande abraço. A paz do Senhor. Leandro, obrigado. A paz. Obrigado, Com meu Deus. pastor. Tamo junto. Deus abençoe a Paz. todos.